olha pro Tony aqui. Por alguns segundos, ele não está resolvendo nada. Não está ameaçando ninguém e não está pensando em quem pode estar contra ele. Ele só está olhando os patos na piscina. E pouco depois, quando eles vão embora, Tony desmaia. Esse é um homem que sabe lidar com a dívida, violência e gente perigosa. Mas parece não saber muito bem o que fazer quando não existe nada para controlar. E talvez seja aí que começa a pergunta mais interessante sobre Tony Soprano. Por que alguém tão acostumado a sobreviver ao caos tem tanta dificuldade para simplesmente ficar em paz? Tony quase sempre transforma desconforto em ação. Se alguém deve, ele cobra. Se existe uma ameaça, ele reage. Se surge um problema, tenta resolver antes, cresça. E isso funciona bastante no mundo dele. Ter resposta rápida, perceber mudança de comportamento, saber quando pressionar alguém. Tudo isso ajuda Tony a manter sua posição. Então, ele chega ao consultório de Melfi com um problema completamente diferente. O ataque de pânico não negocia. Não importa quem Tony é, quanto dinheiro tem ou quantas pessoas obedecem quando ele fala. O corpo simplesmente para. Melfi começa a perguntar sobre aquilo. E pela primeira vez, Tony não tem uma solução pronta. Ele tem versões, tem explicações e tem irritação, mas ele não tem o controle. E essa diferença vai importar muito. Quando o Melfi insiste nos patos, a cena começa a fazer mais sentido. Tony não ficou abalado simplesmente porque gostava deles. Aquela família apareceu na piscina, ficou perto dele por um tempo e depois foi embora. E a ideia de perda bate num ponto muito mais sensível. Tony passa boa parte da vida tentando proteger a família. Só que essa proteção, ela tem um limite. Ele consegue colocar comida em casa, consegue pagar uma escola cara e consegue reagir quando alguém ameaça quem está perto dele. Mas Tony não consegue garantir que tudo continue igual. Os filhos crescem, as relações mudam e as pessoas vão embora. Talvez por isso Tony tenha gostado tanto daqueles minutos na piscina. Não havia nada para consertar. A família estava ali, os patos estavam ali. Por um instante, ele não precisava fazer nada para manter tudo aquilo funcionando, até que isso tudo acabou. Quando a série volta para a infância de Tony, esse jeito de viver começa a ganhar um contexto. Ele cresce observando adultos imprevisíveis. O pai pertence a um mundo em que a violência faz parte da rotina. A mãe consegue transformar situações comuns em tensão com muita facilidade. Alguém que cresce num ambiente assim aprende coisas mesmo quando ninguém ensina diretamente. Percebe o tom de voz, percebe quando alguém entrou irritado. E além de tudo, percebe quando é melhor falar e quando é melhor ficar quieto. Tony ficou muito bom nisso. Adulto, ele entra numa sala e presta atenção em tudo. Quem está desconfortável, quem está escondendo alguma coisa ou quem pode virar um problema. Essa leitura, ela ajuda Tony. Por isso, seria simplista tratar tudo como um defeito que ele deveria simplesmente abandonar. O problema é que ficar alerta pode ser ótimo para perceber perigo, mas ao mesmo tempo é péssima para descansar quando não existe nenhum. É no consultório que essa diferença fica mais clara. Melfi pergunta, Tony responde até onde ele quer. Quando a conversa chega perto demais, ele muda de assunto, faz uma piada ou até fica irritado. Só que nenhuma dessas coisas encerra realmente a pergunta. Tony está acostumado a pensar, o que eu faço agora? Melfi está tentando chegar em outra coisa. Por que isso acontece? Parece uma diferença pequena, mas pro Tony não é. Fazer alguma coisa mantém ele em movimento. Já entender exige parar. E parar significa ficar alguns minutos diante do medo, perda ou insegurança. Talvez seja por isso que a terapia seja útil e incômoda ao mesmo tempo. Ela não tira o poder de Tony, só mostra que existem problemas para os quais poder não é a ferramenta certa. Por um momento parece que talvez o problema seja apenas o mundo em que Tony vive. Então ele passa um tempo com Kusamano e os amigos do clube. São homens ricos, com carreiras legítimas e vivendo uma versão de sucesso que parece muito mais tranquila. Tony consegue entrar naquele espaço, mas não consegue simplesmente virar um deles. Eles olham para Tony com curiosidade justamente por causa da vida que ele leva. E ele percebe tudo isso. Esse trecho não prova que Tony jamais poderia viver diferente. Mostra uma coisa mais simples. Trocar de ambiente não muda automaticamente a forma como ele aprendeu a enxergar o ambiente. Tony continua medindo a sala. Aqui, a história fica um pouco mais complicada. Seria fácil olhar para o Tony e dizer que ele precisa parar de desconfiar de todo mundo. Só que algumas vezes ele tem razão em desconfiar. Quando aparece a possibilidade de existir um informante próximo, confiança deixa de ser apenas uma questão emocional. Pode significar prisão, pode significar perder uma posição
dependendo da pessoa, ainda pode significar uma coisa pior. Então ficar alerta não é só um hábito ruim, também é uma habilidade de sobrevivência. E isso tudo cria uma armadilha difícil. O comportamento que impede Tony de relaxar é o mesmo que em várias situações mantém ele vivo. Desconfiar funciona, antecipar funciona, perceber uma mudança antes dos outros também funciona. Como alguém aprende a desligar isso às 8 da noite e ligar novamente quando aparece perigo? Tony não parece saber. E talvez nem possa se dar esse luxo o tempo todo. A paz começa a ficar complicada porque, na vida que ele escolheu, baixar a guarda realmente pode custar caro. Então, Isabela coloca Tony numa situação que parece contradizer tudo isso. Ele está abatido, sem energia, quase preso dentro da própria cabeça. Até que parece homens tentando matá-lo. E Tony reage. De repente, ele sabe onde olhar, sabe de onde vem o perigo e sabe que precisa escapar. É uma situação muito mais grave que ficar sentado no consultório falando sobre ansiedade. Mas, para Tony, ela tem uma vantagem estranha. Agora existe um problema concreto. Perigo concreto fala a língua dele. Tem alguém do outro lado, tem uma decisão para tomar, tem alguma coisa que ele pode fazer. Tony não é incapaz de funcionar sob pressão. Na verdade, às vezes parece acontecer o contrário. O caos exige exatamente as habilidades que ele treinou a vida inteira. A parte difícil começa quando o perigo vai embora, quando não existe ninguém para enfrentar, quando sobra apenas Tony. Agora voltemos para os patos. Tony não tá ganhando dinheiro, não tá vencendo ninguém, não tá tentando provar que é o homem mais forte da sala. Ele só tá feliz, olhando alguma coisa que não precisa controlar. Depois de conhecer um pouco melhor do Tony, essa cena fica até mais estranha. Ele sabe sobreviver ao caos, sabe reagir ao perigo e sabe o que fazer quando existe alguém do outro lado. O que Tony não sabe é o que fazer quando, por alguns minutos, está tudo bem. Talvez essa seja a paz que ele nunca aprendeu a ler. Tony quer realmente mudar. Ou será que ele só quer sofrer menos, continuando a ser exatamente quem ele é? E pra você, Tony realmente queria mudar ou só queria sofrer menos, sem precisar mudar quem era? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu a análise, deixa o like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo análises como essa.